Pessoal, bora falar um pouquinho sobre presença digital? Aliás, vamos estabelecer uma diferença aqui entre a gente estar na internet com a gente ter presença digital, que realmente é o que importa. Porque não adianta nada a gente estar na internet, a gente postar um monte de coisa, se ninguém tá nem aí para aquilo que você fala, ninguém tá nem aí para aquilo que você está vendendo, ninguém tá nem aí para o seu conteúdo. Então você não tem que estar na internet. Eu vejo muito as pessoas dizerem isso, então você precisa estar na internet, porque hoje a internet é onde as pessoas estão, então se você quiser vender, se quiser construir um negócio, você precisa estar na internet. Eu digo, beleza, você tem que estar na internet, mas antes de você pensar só nisso, né, de estar na internet, você tem que entender sobre que você tem que ter uma presença digital. Porque senão não adianta, você só vai ficar falando, ninguém vai estar escutando. Quando você tem uma presença digital, quando você é realmente ouvido pelas pessoas, a gente vai falar sobre isso, as coisas realmente vão mudar para você. Então, se você está com dificuldade em criar conteúdo que realmente conecta com as pessoas certas, que atrai a audiência certa, que você consiga vender seu produto, que você consiga vender seu serviço, fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu prometo, né, que eu vou fazer valer a pena o seu tempo. Pode cobrar de mim, né, se eu estiver enganando você. Algumas coisas que eu quero abordar com você aqui, eu fiz algumas frases de efeito, para você entender, né, sobre o que a gente vai falar. Primeiro, tá na internet é só ocupar espaço. Estou na internet, você só está ocupando espaço, beleza? Agora, ter presença digital é ocupar a mente das pessoas. É completamente diferente. Seus resultados vão ser completamente diferentes também. Tá na internet a gente falar, postar, colocar lá, fazer um monte de coisa, postar conteúdo lá no Instagram, postar conteúdo no TikTok, fazer vídeo aqui no YouTube, você só está falando. Mas, quando a gente tem presença digital, não é só questão de falar, a gente é escutado. As pessoas param para ouvir aquilo que a gente está dizendo. Tiago, como é que eu vou fazer isso? Eu quero ser escutado, eu quero que a minha voz seja ouvida. Fica até comigo aqui no final desse vídeo, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Tá na internet é informar. Tem gente que acha que precisa informar as pessoas. Eu vou trazer informações para as pessoas, né? Porque me falaram isso, eu preciso informar as pessoas, e quando eu estou informando as pessoas, eu estou criando audiência, porque elas se interessam naquilo que eu estou informando. Informação, pessoal, é uma commodity, né? O Gary Vee fala muito sobre isso. Hoje em dia, qualquer pessoa que quer se informar, vai lá no Google e pergunta como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Vai lá em alguma inteligência artificial da vida, um chat GPT da vida, e escreve lá o que ela está dizendo e vai trazer informação. As pessoas elas não querem, hoje em dia, apenas informação. Por isso que se você só está na internet, você só está informando. Agora, quando você tem uma presença digital, você está transformando. Você não está só falando aquilo que as pessoas precisam se informar. Você vai trazer uma transformação na vida das pessoas. Por quê? Porque não é só informação. É o que elas vão fazer com aquela informação que vai transformar a vida delas. Opiniões suas, as pessoas estão sedentas das suas opiniões, elas não querem só dados frios, 30 e tantos % das pessoas fazem isso, não sei o que, sabe, não é isso que as pessoas querem. Se para isso tem os mecanismos de busca, tem as inteligências artificiais que vão ajudá-las a ter essas informações, não é um trabalho acadêmico. Quando as pessoas estão procurando conteúdo, elas querem humanização, elas querem saber a sua opinião, quer saber a sua realidade, o que você pensa sobre um determinado assunto. Então você precisa trazer isso, né? Você só vai conseguir fazer isso através da sua presença digital e trazer a transformação que ela precisa. Outra coisa, estar na internet é ter seguidor. Então na internet eu preciso ter seguidor. Quando a gente tem presença digital, a gente não quer só seguidor, a gente quer construir audiência. E mais até do que isso, a gente quer fãs de verdade, a gente quer pessoas que estejam engajados, estejam com a gente quando a gente publicar qualquer tipo de conteúdo, as pessoas estão lá presentes, porque você conseguir realmente atrair e se conectar no coração das pessoas. E outra coisa, tá na internet a gente gerar conteúdo. Também ouvi muito sobre isso, eu preciso gerar conteúdo. Conteúdo, o próprio Thiago diz, gerar conteúdo é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Não, gerar conteúdo realmente é importante. Só que nada disso acontece a gente não gerar conversão. Então quando a gente tem uma presença na internet, a gente gera conversão. A gente faz vendas, a gente transforma a vida das pessoas e é sobre isso, eu espero que seja sobre isso que você queira construir o seu negócio, em bases sólidas. Vamos falar na primeira coisa, então, que está na internet. Estar na internet é só a gente ocupar espaço, ter presença digital e ocupar a mente das pessoas. Tem gente que está na internet, a única coisa que ela quer é competir pela atenção das outras pessoas.
E a gente sabe que um dos ativos mais importantes que as pessoas têm hoje é o tempo. As pessoas estão completamente sem tempo. E a gente precisa, obviamente, competir, não só com outros criadores de conteúdos, mas a gente tem que competir com a Netflix, a gente tem que competir com as crianças que estão chorando, tem que competir com o pneu do carro que fura, a gente tem que competir com um monte de coisa. Então é óbvio que a gente tem que competir pela atenção das pessoas. Mas só isso não vai fazer com que você tenha um negócio de sucesso, só isso não vai fazer com que você tenha uma presença, né, online e vai fazer com que você tenha um negócio de sucesso. Você precisa, antes de qualquer coisa, estar na mente das pessoas. Como eu já disse aqui, você não tem que ser só uma opção na mente das pessoas, você tem que ser a opção. Né? Você tem que ser aquela opção que a pessoa fala, cara, esse cara, essa mulher se conecta comigo. Eu adoro os conteúdos dessa pessoa, eu vou consumir o conteúdo dessa pessoa, tudo que ele publicar eu tô lá, tô curtindo, tô vendo, os produtos que ele lança eu tô lá, tô comprando, porque realmente você está na mente das pessoas. Então antes de você querer simplesmente estar na internet, ter essa métrica de vaidade, de curtidas, sabe? É óbvio que é legal a gente ter um monte de publicar, ter um monte de curtida, um monte de visualização, isso é muito bom, isso pode ser uma métrica importante. Mas mais do que isso é saber qual é o impacto que eu estou trazendo na vida dessas pessoas. Poxa vida, qual é o impacto? Por que eu estou fazendo conteúdo? Estou fazendo esse conteúdo aqui para bater visualizações? Para o meu ego falar, olha lá, esse conteúdo foi melhor do que o outro, tive muitas curtidas. Gente, eu prometo para vocês que eu não estou nem aí para o número de visualizações. Eu estou preocupado, obviamente, com o número de visualizações, no sentido que, se eu tenho mais visualizações, eu consigo atingir mais pessoas, eu consigo transformar mais pessoas. Então é óbvio que eu quero visualização, mas não por uma questão de ego. Eu quero estar na mente das pessoas. Eu quero que as pessoas, na hora que elas olhem para os meus conteúdos, elas identifiquem, cara, o Thiago está falando comigo. Né? Eu vou aplicar o que ele está dizendo, porque funcionou para ele, funcionou para os alunos dele. Eu vou aplicar na minha vida, eu quero ter resultado. Então eu quero estar na mente das pessoas. Né? Mas não por causa de ego. Né? Não é por causa disso, não. Eu quero realmente transformar. Eu sou apaixonado por essa questão de empreendedorismo. Eu odeio muitas coisas no sistema. Odeio muito. E eu quero que as pessoas se libertem do sistema e consigam ter uma vida mais tranquila, vamos dizer assim. Uma vida com mais sabedoria e aproveitando melhor a vida. Ter mais tempo para sua família, né, para seus amigos, para curtir com as pessoas que você ama e não ficar escravizado no sistema. Certo? Quem entendedores entenderão, beleza? Então, não é só você ocupar espaço, você está na mente das pessoas. A outra coisa que eu disse, estar na internet é só falar. E quando a gente tem presença digital, a gente é escutado. Então, quando a gente só fala, a gente não gera impacto. O que vai gerar impacto é quando a gente consegue afetar emocionalmente a vida das pessoas. Então você tem que entender, e é bizarro isso, né? Porque isso é uma coisa que é difícil de ser ensinado. A gente tem vários alunos aqui, graças a Deus a gente tem transformado a vida de muita gente, positivamente, né? Mas é uma coisa que é difícil de a gente replicar isso, de como que a gente afeta emocionalmente a vida das pessoas. Porque a gente precisa entender sobre vários aspectos da psicologia humana. A gente tem que entender como é que a gente vai atingir, né? Porque a gente fala muito disso, né? Mapear as dores, os desejos das pessoas para a gente fazer um conteúdo mais assertivo. Mas é só com o tempo, é só com muito estudo que a gente vai entender como que a gente se conecta realmente com as pessoas. E para isso a gente tem que produzir muito conteúdo. A gente tem que ver o que dá certo, o que não dá, a gente tem que conversar com muita gente, né? Então, quando a gente está falando de a gente ter uma presença na internet, que a gente quer ser escutado e não só a gente ficar falando, a gente tem que entender como é que a gente se conecta emocionalmente com as pessoas. Estude, né, sobre psicologia, estude sobre comunicação oratória, eu tenho sempre falado aqui, estude sobre literatura, né? Leia livros, leia os clássicos, vai lá ler, né, os clássicos. A gente fala, dá uma dica para eu ser bom no marketing digital, sabe? Leia literatura. Né? Por quê? Porque esse é um tipo de conhecimento, e por que eu tenho falado isso? Por que é uma vantagem competitiva, né, para você? Porque é uma coisa que não tem como ser replicado. Eu não sei se você concorda comigo, não sei há quanto tempo você acompanha os meus conteúdos, não sei se é a primeira vez que você está vendo algum conteúdo meu. Mas dificilmente você vai falar para o Thiago, é a mesma coisa que o fulano. Ele fala a mesma coisa que o fulano.
Não tem, e eu imagino que não tem. Porque é óbvio que eu pego muitas referências de muitos lugares, eu sou um recorte, você também é um recorte de muitas referências, mas eu tenho meu próprio estilo. E é óbvio também que tem muita coisa que eu falo que os outros também falam, porque são coisas básicas. Ah, você precisa criar conteúdo, você precisa entender as dores do seu público e criar conteúdo a esse respeito. É óbvio, é tipo arroz com feijão. Ah, você tem que criar conteúdo né, onde as pessoas vão se conectar emocionalmente com você, beleza, é um arroz com feijão também. Mas a forma de eu me comunicar, a forma que eu trago os conteúdos aqui para vocês é completamente diferente dos outros. E a mesma coisa você. Você tem que entender que essa vantagem competitiva ela só vem quando a gente tem um repertório, né, intelectual na nossa mente. E não estou dizendo só de ler livros, mas de escutar podcast, de viajar, de conversar com as pessoas, de expandir, né, a nossa inteligência e de aprender sobre assuntos diversos, aprender sobre política, aprender sobre filosofia, aprender sobre sociologia, aprender sobre, sei lá, astrologia, entender qual que é o nosso lugar aqui no mundo. Tiago, né, que relação que tem a astrologia com criação de conteúdo? Cara, aparentemente nada. Mas quando você expande os seus horizontes, você expande o teu conhecimento, sei lá, você traz isso de alguma forma, as pessoas percebem que você não é sei lá, você não está querendo só se aparecer, não está querendo vender um produtinho, um cursinho, né? Ah, o vendedor de curso. Cara, eu acho bizarro isso, né? As pessoas ficaram com essa pecha ruim, o cara é só um vendedor de curso. Se o curso for bom, qual é o problema? Tem um monte de curso porcaria, acho que a maioria dos cursos aí que tem nas faculdades não serve para porcaria nenhuma, as pessoas saem de lá mais perdidas que seguem tiroteio. Né? E qual que é o problema da gente ser vendedor de curso? Não é problema nenhum. Né? Mas entender, né, como é que a gente consegue se conectar. Não é só a gente estar na internet, não é só a gente falar, mas a gente tem que ter a presença na internet para a gente ser ouvido na cabeça das pessoas. A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente se conecta emocionalmente com elas. Outra coisa que eu disse para você é sobre essa questão da gente estar na internet, a gente informar as pessoas, e ter presença digital, a gente transformar. Como eu já falei, né, o Gary Vee fala que essa questão da informação, a questão do conteúdo, ela é uma commodity. Ela é como se fosse um arroz, feijão, milho que você compra no supermercado. Agora, a transformação, que é como você usa essa informação para transformar as pessoas, isso é muito raro. Isso é muito difícil da gente encontrar nos produtores de conteúdo. Porque eles precisam estar realmente, como eu já disse, né? Eles precisam se conectar de uma maneira com as pessoas e trazer uma verdade, né, para essas pessoas que poucas pessoas conseguem fazer isso. Poucas pessoas. Por quê? Porque são poucas pessoas de verdade, eu, sei lá, conto nos dedos, nessa área aqui de marketing digital, principalmente aqui no Brasil, que são pessoas sérias, realmente, que sabem o que estão dizendo, sabem o que estão fazendo. Então, cuidado de você só trazer informação. Tem gente que vai lá, faz um post lá no Instagram, 5 dicas, não sei do que, 9 maneiras de você fazer não sei o que. Cara, isso é beleza, isso eu não preciso disso. Isso eu vou lá no Google, vou lá no ChatGPT e pergunto. Então, entenda como é que funciona o processo, como é que você pode sim usar da informação. Não estou dizendo que você não vai tirar da sua cabeça, não. Usa uma informação real, mas sempre entendendo como é que você pode usar essa informação para transformar a vida das pessoas. Como é que você faz isso? Como é que você fez isso na sua própria vida? Como é que você fez isso, né, na vida dos seus clientes? Como é que algum parente seu conseguiu ter algum tipo de resultado quando aprendeu determinada informação? Então sempre traga a transformação e não só a informação. Então, a próxima vez que você for criar conteúdo informativo, presta atenção nisso. Fala, será que isso aqui a pessoa não consegue encontrar em qualquer lugar? Qual o tempero que eu posso trazer nessa informação que vai trazer transformação na vida das pessoas? Pensa comigo, se você fizer isso, vem cá, só tá eu e você aqui. Pensa comigo, se você fizer isso, você acha que o seu conteúdo vai ser diferente? Você acha que o seu conteúdo vai ser igualzinho as outras pessoas estão fazendo? Não vai, não vai. Você vai ser uma pessoa diferente, você vai ser uma pessoa que vai ter presença na internet. Você não vai só estar na internet, você vai ter uma presença online e vai transformar a vida das pessoas. E a outra coisa, a penúltima coisa que eu quero falar para você, estar na internet a gente ter seguidor, né, ter presença digital, a gente construir audiência. Então, seguidores são números. Tenho, sei lá, 5 mil seguidores, tenho 100 mil seguidores. Beleza, e aí? Né?
Não é isso que eu quero construir uma audiência. Audiência é diferente de ter seguidor. Tanto é que você vê que tem pessoas que têm muitos seguidores, olha que bizarro isso, pode ser até um contrassenso, mas é verdade. Tem gente que tem muitos seguidores, mas não tem audiência. Sei lá, a pessoa comprou seguidor, olha que legal, a pessoa posta alguma coisa, ela tem 100 mil seguidores, postou um negócio, tem 2 curtidas. É bizarro isso, deve conhecer um monte de gente assim. Né? Isso é por quê? Porque as pessoas elas não são fãs, elas não estão sendo transformadas pelos conteúdos. Você não criou audiência, você não criou fãs. As pessoas elas não estão enxergando nos seus conteúdos alguma transformação. Lembra que a gente falou lá atrás, a gente quer transformar a vida das pessoas. Então não se preocupe, você não tem que estar nem aí para o número de seguidor. Sabe, se você tem uma audiência de 10 pessoas que estão sempre lá vendo os seus conteúdos, estão lá, pô, que legal, que bacana, nossa, isso aí foi muito legal. Você está conversando, você recebe lá DM lá no seu Instagram, você recebe comentários no seu vídeo no YouTube, você recebe, sabe, um feedback das pessoas. E, obviamente, conforme você vai fazendo isso, você vai aumentando a sua produção de conteúdo, você vai aumentando a sua audiência. Você não vai aumentando apenas o seu número de seguidores. Não queira ter só seguidor, porque isso é uma coisa muito fria. Queira ter uma audiência, e não só uma audiência qualquer. Você quer ter fãs de verdade para você. E a última coisa sobre a gente estar na internet é sobre gerar conteúdo. Não é só sobre gerar conteúdo, é a gente gerar conversão. A gente tem que vender. Não adianta nada a gente fazer um monte de conteúdo, a gente gastar nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, gastar um monte de recursos e a gente não conseguir vender. E quando eu falo vender, é vender mesmo. Eu quero que as pessoas comprem muitos produtos meus, eu quero que as pessoas comprem muitos produtos seus, porque é só através da venda que a gente vai realmente ter a possibilidade de transformar a vida das pessoas. Eu não tenho medo nenhum de vender os meus produtos, não tenho medo nenhum de falar, cara, você é tonto se você não comprar os meus produtos, os meus serviços, da Rita aqui também, vai fazer uma mentoria aqui com a gente. Por quê? Porque eu sei que quando você faz isso, você está fazendo um benefício para você. Ah, Thiago, você fala isso porque você vai ganhar dinheiro. É óbvio que sim. E a gente vive num mundo assim. Né? Quanto mais pessoas a gente ajuda, quanto mais a gente vende, é sinal. Né? Quanto mais dinheiro a gente ganha, é sinal que a gente está ajudando muita gente. E aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura muito bizarra de achar que o rico é explorador, o rico não tem coração. E a gente tem que entender que quanto mais rica a pessoa é, principalmente quando a gente está falando, não estou dizendo de falcatrua, né, ou de certos políticos, por exemplo, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo de empresários, né? O cara que é empresário, que tem muito dinheiro, é porque ele ajudou muita gente. Né? O dono de um supermercado que conseguiu ter uma rede de 50 supermercados, né, é porque ele ajudou muita gente, ele ajudou a comunidade inteira. Né? Você vai lá comprar os produtos fresquinhos lá no supermercado dele, ele emprega muita gente. Então, quanto mais a gente ajuda, né, quanto mais a gente vende, mais a gente ganha dinheiro, isso é natural. Então, eu quero que você pense da mesma maneira. Tem gente que fala, eu não vou oferecer meu produto, não, senão a pessoa vai achar que eu estou sendo um vendedor chato. Não, você não tem que ser um vendedor chato. Por isso que eu gosto muito dessa estrutura de produção de conteúdo. Quem quiser, compra os meus produtos, está lá. Né? Os meus conteúdos vendem 24 horas por dia, não tem que ficar oferecendo. Mas quando eu tenho a possibilidade, você acha que eu devo comprar? Cara, é óbvio que você tem que comprar. Vai lá, compra, vai ser uma das melhores coisas que você vai fazer. E não estou dizendo só porque é produto meu, tem um monte de produtos bons, muitos produtos bons por aí. Eu compro, né? Estou sempre comprando cursos, estou sempre comprando livros, estou sempre comprando, sempre não, mas de vez em quando a gente faz mentoria, a gente faz viagem, a gente participa de workshops, faz um monte de coisa para estar sempre tendo ideias novas aqui para trazer para vocês. Isso tem feito bastante diferença na nossa vida, tem feito diferença na vida de muita gente, né? Então, pensa sempre em conversão, não é só criar conteúdo, crie conteúdos que vão converter. No final de cada conteúdo, tem uma chamada para ação. Olha, você gostou, né, desse conteúdo? Clica no link da minha bio, se você está fazendo alguma coisa no Instagram, vai ter um link lá para você comprar meu produto, ou no YouTube, deixa aqui na descrição, tem um link lá para você comprar meu produto, ou qualquer coisa que você for fazer. Né? A venda do seu produto é uma consequência natural do seu conteúdo. Tenho dito isso aqui várias vezes. O seu conteúdo precisa culminar na venda de um produto seu, porque é isso que você está gerando conteúdo para isso. Para ajudar a pessoa numa dor específica dela, mas se ela quiser realmente ter uma transformação maior e conseguir resultados maiores, ela vai precisar comprar o seu produto ou o seu serviço. Beleza? Então esse vídeo ficou um pouquinho extenso, mas eu acho que eu trouxe algumas informações muito importantes para você, para a gente entender a diferença da gente não só
estar na internet, mas a gente tem que ter uma presença online, a gente tem que ser uma pessoa diferente, a gente tem que ter uma referência, a gente tem que ser uma autoridade aos olhos das pessoas. E se você cuidar lá, vai eu fazer o pitch de vendas aqui. Não é só vendas. Se você tiver interesse em aprender como é que você vive de produção de conteúdo, inclusive em criação de infoprodutos, produtos de informação, que vai ajudar muito, né, a vida das pessoas. Então é um estilo de você empreender super tranquilo, que vai trazer um enorme orgulho de você empreender. Dá uma olhada no link aqui na descrição, aqui no vídeo. Tem uma aula gratuita minha aqui no YouTube mesmo. São mais de 40 minutos de aula onde eu mostro exatamente isso. E se você, no final do vídeo, quiser, você compra um dos meus produtos ali, né? Acho que eu devo comprar, Thiago? Com certeza, se você quiser ter resultados bacanas. Beleza? Espero que você tenha gostado disso. Aplique tudo isso aí no seu negócio. Tenho certeza que dá tudo certo. Abração para você e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.